Meu nome é Isabela Turman, eu sou repórter do Metrópolis. André Machado, eu sou diretor do Amor Barato. Gustavo Gotardo, sou mestre de bateria e diretor do Amor Barato. Perfeito. Bom, hoje a gente vai falar sobre como botar um bloco na rua. E a gente trouxe o bloco estreante de 2025 para contar essa história pra gente. Então eu queria que primeiro vocês contassem como veio a ideia de criar o bloco Amor Barato nos detalhes, assim. Como surgiu, nossa, isso é legal, por que esse nome, por que o lugar, tudo que vocês puderem, assim, contar pra mim. Bom, nós já nos conhecemos, né, o Gu, ele é mestre de bateria e foi meu professor de repinique, foi meu mestre de repinique, e nós já participamos de outro bloco, chamado Sou Chico, que era um bloco que homenageava o Chico Buarque, que infelizmente devido à pandemia ele não existiu mais, né? E ficou aquela vontade de ter um bloco com aquele repertório, com um repertório parecido, e que também trouxesse um pouco dessa coisa paulista, de características paulistanas, que é a arte de rua, o picho. E aí a gente teve a ideia de fundar o Amor Barato, né, Gu? E o nome, quem deu o nome foi o Hugo, que é o nosso sócio na ideia, que logo desde o início ele pensou nessa música do Chico que resume bem o que a gente pensa. Esse amor não instagramável, esse amor quase que vagabundo, assim. Exato. E aí a gente conversando começo do ano passado, conversamos sobre a ideia, nos reunimos, fizemos algumas projeções e pensando em estrutura, pensando em ideia de repertório, artistas e tudo mais. Depois entrou o Hugo na jogada, que veio com o nome também. E aí começamos a estruturar ele no começo, no meio do primeiro semestre do ano passado, já começando a atuar com banda e mestres e ensaios em julho, e aí em agosto entrou a bateria, que está até hoje. Então o primeiro ensaio que a gente teve foi 1º de agosto, e o último vai ser agora dia 20 de fevereiro, para desfilar no dia 22. Então todo esse processo de meses. Sim, legal. E aí, desde esse momento, vocês já sabiam o que vocês tinham que fazer para botar um bloco na rua? Como é que foi essa pesquisa de tenho que ligar em algum lugar, tenho que ir num site? Como foi esse processo? Bom, a primeira ideia é o nome do bloco. Tá? Como que surgiu o nome do bloco, né? Da onde que a gente tem esse... nós temos um bloco, nós todos temos uma pegada... de gostar muito do Chico Buarque. Quando você cita Chico Buarque, você não precisa explicar muito que é um bloco político, né? Que é um bloco que pensa de maneira progressiva e com engajamento, né? É um bloco que pensa essas questões sociais e que margeia o carnaval, e também é um bloco que nasceu com os seus diretores na periferia de São Paulo, né? Que está muito ligado à arte de rua, a pichação, sabe? Que são os expoentes artísticos ali do samba que a gente encontra na periferia de São Paulo. Então a gente decidiu juntar isso, né? Juntar a arte de rua, juntar o samba, juntar esse repertório não só do Chico, mas de contemporâneos ali do Chico, que tem essas músicas de resistência, essas músicas de amor. E então o nosso logo é um logo feito com tag, né? Com a letra do picho, toda a nossa comunicação visual é dessa forma. E a partir daí que a gente pensou no nome, o Hugo começou a pensar no repertório, mas o Hugo, a gente foi escalando outras etapas, né, Hugo? Quais são? Exato. Bom, a gente foi conversando, né, no primeiro semestre do ano passado, no primeiro semestre de 2024, e até também sobre a data de fundação, que é essa 19 de junho aqui, né? Que é o aniversário do Chico Buarque. Perfeito. Então a gente tem essa referência. Legal. Né, porque a música dele dá nome ao bloco, a gente é entusiasta da música dele, como o André falou, de contemporâneos, Gal, Bethânia, Elza, Jorge Ben, Caetano, Gil, Milton, então toda essa galera que está no nosso repertório. Legal. Então conversamos, definimos, decidimos, vai ser isso, fomos atrás de alguém para fazer isso. É a Cat do estúdio Cobra Coral, que fez todas as artes pra gente. Que, enfim, não tem um que não elogia, né? Basicamente, as artes que a gente tem. A gente é muito apaixonado. Exatamente. Tivemos participação do Cuba também fazendo algumas. A gente já
já atua no carnaval sendo ritmista, enfim, é mestre de bateria, é diretor já há um tempinho, então a gente já conhece mais ou menos como funciona a dinâmica. Mas, a depender da prefeitura, muda um pouco, né? A forma de lidar, o tipo de comunicação que vai ser utilizado, se vai ser site, se vai ser Google Forms, se vai ser outras coisas, a ferramenta. E aí a gente ficou aguardando a prefeitura, né, que é quem disponibiliza essa possibilidade para os blocos, que veio muito tardio, infelizmente, né? Acho que por questões de eleição, por outras questões também, o que atrapalhou muitos blocos. A gente também teve algumas questões ali, mas conseguimos seguir. Mas a gente sabia que tinha que ter uma inscrição na prefeitura, autorização da CT, autorização de data, hora, local, para a gente ter o bloco na rua. Então a gente sabia que a premissa básica é essa. Agora, qual ferramenta, como que vai ser data, essas coisas é sempre da prefeitura atual que define, e aí eles que passam pra gente. E aí quando a gente pensa na estruturação do bloco, a gente tem que pensar quantidade de pessoas. Bom, é um bloco que vai ter bateria, isso até é uma questão na própria inscrição da prefeitura. Tem bateria? Sim ou não? Sim. Quantas pessoas? Eu coloquei lá, 40 pessoas. Né? Então definimos, vai ter uma bateria, vai ter um carro de trio elétrico, vai ter uma banda em cima do trio. Então essa estrutura toda já foi pensada lá no começo como proposta do bloco e já funciona para inscrição. Como um projeto mesmo, assim, foi isso. Documentamos isso e aí começamos a nos estruturar para correr atrás de cada etapa. A busca dos músicos, a captação dos ritmistas, a captação do estúdio para ensaio, entendeu? Com tamanho, com uma data, com semanal, um horário semanal que pudesse todos os ritmistas ensaiar. O que mais temos além disso? E depois de vários ensaios, repertório já consolidado e a inscrição da prefeitura, que é o que a gente fala que deveria ter sido muito antes, a partir da certeza do desfile, aí começa a contratação dos profissionais que são essa atmosfera do carnaval, né? O trio elétrico, os cordeiros, enfim, tudo que é necessário para conseguir deixar, e a correria para conseguir dinheiro para isso também, né? Fazendo festas, então você tem que a gente tem o Gui, que é o nosso produtor, que vai atrás dessas questões de festa, onde a gente pode fazer uma apresentação, o que a gente pode captar com essa apresentação para conseguir arrecadar para botar o bloco na rua. Exato, venda de produto sempre ajuda, camiseta, adesivo, enfim, outras tantas coisas que a gente tem. Então, basicamente, né, no macro seria esse de fato o caminho que o André falou. Como já falamos aqui, o ideal é que a prefeitura tivesse disponibilizado isso até o ano passado, para que a gente pudesse ter um janeiro tranquilo, só de planejamento musical e questões mais finas, né? Digamos assim, porque o grosso teria sido feito com mais antecedência. Perfeito. Então essa é uma grande questão com relação à inscrição. Porque você ter o seu desfile confirmado pelo Diário Oficial, que é o documento oficial que confirma o desfile, com menos de 30 dias para o desfile, te atrapalha muito. Porque os trios já estão mais caros, porque já é concorrência. Putz, tô mais perto do carnaval, vou deixar mais caro o trio. Claro, sim. Então você já tem mais esse problema com a grana. Outros serviços, enfim, também você tem que ficar entrando em negociações por fechar muito em cima. Já não tem tudo disponível, porque blocos antigos, né, blocos que já existem, se inscreveram em dezembro e tiveram a confirmação em dezembro, na hora. Se não tivesse nada que desabonasse, eles basicamente, você confirma sua inscrição, não sei o quê, beleza, confirmo, tá bom, seu desfile está confirmado. Perfeito. Então eles fizeram isso em dezembro, a partir do dia 9, se eu não me engano. E aí no dia 2 de janeiro vieram os novos, né? A inscrição foi aberta para os novos. Isso na realidade inviabilizou. E viabilizou uma série de blocos. Nós vamos ter uma desistência enorme de blocos. Seria maravilhoso esse ano, porque foi o recorde de inscrições, né? Consolidando cada vez mais o Carnaval de São Paulo. Se a gente pensar o Carnaval de São Paulo há 10 anos, há 15 anos atrás,
né? A gente não tinha esse carnaval de rua como bonito, grande e tão múltiplo como é o carnaval de São Paulo. Você tem um bloco punk, você tem bloco de várias, né? Você tem os blocos de matriz africana, você tem bloco de música eletrônica, enfim, traz uma série de possibilidades e infelizmente uma parte desses blocos ficaram inviabilizados. Exato. Porque isso sem patrocínio fica difícil, muito em cima da hora fica difícil conseguir patrocínio, bloco de primeiro ano fica difícil conseguir patrocínio, ou seja, é só dificuldade atrás de dificuldade, tem bloco que desiste. Se a gente não tivesse conseguido se organizar também financeiramente, esperamos que no ano que vem a gente consiga, com o desfile, com todo o trabalho que a gente está fazendo e vai fazer ao longo do ano, a gente consiga alguma coisa, pelo menos que ajude no desfile. Né, um fomento para o desfile, seja da prefeitura, seja em alguma empresa, alguma coisa assim, isso ajudaria bastante. Porque você lê o edital, né, acho que qualquer um pode fazer isso, mas o know-how, assim, o aprendizado que a gente conseguiu para cumprir todas as etapas de colocar um bloco na rua, que é bem diferente, assim, não é tão simples como o que está escrito ali, e você tem que ter conhecimento, você tem que ter ajuda. Por exemplo, eu quero agradecer aos nossos ritmistas que nos ajudaram demais, assim, trazendo outros ritmistas, nos ajudando na organização do bloco, porque precisa de muita gente, muitos braços para fazer isso, né? Nós somos em 4, mas sem a ajuda dos nossos ritmistas não seria possível. Agradecer a banda também, porque é muito difícil você pagar músicos como eles deveriam receber em mestres, entendeu? Então eles também, por ser um bloco novo, eles também entenderam a ideia, né? Imaginamos que a gente tem uma ideia um pouco diferente do que é o comum dos blocos, e também aceitaram não receber o que deveriam receber, entendeu? Então a gente tem que agradecer muito a esse pessoal, né, Gu? Exato. E aí pegando toda a proposta de criação, toda a proposta do bloco, né, musical, enfim, ele sempre foi pautado a partir do Chico com outros artistas, né, contemporâneos, Gal, Gil, Caetano, Bethânia, Milton, Jorge Ben, Elza. Então é essa galera que a gente vai fazer. Legal. A gente, para definir repertório, a gente fez, eu fiz uma busca no Spotify, assim, de todos esses artistas, do primeiro álbum até o último. Deu muitas músicas, assim, centenas de músicas. Imagina. Que já filtrando algumas mais lá do C, D, assim, mas puxando alguma coisa mais. Mas ainda assim, não querendo, não fazendo algumas que são muito famosas óbvias no carnaval. Exato, muito óbvias. A gente quer fugir um pouco. Algumas são, claro, outras nem tanto. Tem que ter. A gente precisa dosar um pouco, mas a proposta era não fazer tudo muito óbvio. Perfeito, legal. Então eu fiz uma grande busca, e aí com os mestres, com o pessoal da banda, a gente foi selecionando, diminuindo, afunilando, até chegar no repertório que a gente tem hoje de 3 horas, que é a proposta do desfile, né, das 9 da manhã ao meio-dia. Então a gente fazer esse repertório aí de mais de 30 músicas, mais de 40 na verdade. Então pra gente conseguir contemplar isso daí e sempre pensando no desfile, sempre pensando no que é legal a gente pôr na rua, né, no que é legal fazer na rua. O bloco é o que faz o carnaval, a bateria é o que faz o carnaval, a banda é o que faz o carnaval. Então a gente precisa pensar o repertório para o público também. Perfeito. Né? Então, dinâmica, pensar em que música é onde, não sei o que, esses pormenores assim, de repertório. Um momento de ser mais agitado, um momento de ser mais tranquilo, né? Exato, a gente precisa sempre dosar muito isso. Calcular. Exato, e foi uma discussão de meses, assim, né? A banda tá com a gente já há alguns meses. No começo era mais a bateria para pegar os ritmos e tudo mais. E aí, desde então, é muito trabalho em conjunto, há muitas mãos, para conseguir fazer tudo isso acontecer. Porque a prefeitura sabe fazer uma propaganda maravilhosa do carnaval agora, né? Mas ela só investe em blocos gigantes, nos mega blocos, sabe? Ela não vê que o carnaval também e principalmente é formado por esses blocos menores. Tem até uma distribuição regional na cidade melhor, não fica concentrado nesses grandes lugares, que também é um problema no ponto de vista de trânsito, logístico, de trânsito, de segurança, entendeu? Sim, total.
E como a gente sabe, é recorde, né? Esse ano, o recorde é porque tem blocos pequenos, não são os mega blocos. Tinha que ter uma visão especial para esse lado também, né? Exato, e assim, às vezes blocos pequenos com uma quantia pequena para um bloco seria, sei lá, 5 mil. Para a prefeitura, um edital de 100 blocos, 5 mil reais, sei lá, 10 mil reais. Para alguns blocos isso não faz muita diferença, blocos maiores, mas para outros blocos isso faz o desfile. Vai botar eles na rua. É o que vai botar na rua. Às vezes é isso, tipo, é uma diferença, é uma questão de não tanto dinheiro para conseguir colocar outros blocos com mais estrutura e tudo mais. Então, a gente sempre depende, né? Acho que tem fatores muito importantes, assim, quando você vai criar um bloco, que é financeiro, estrutura pública, né? O que a prefeitura oferece. A gente tem a própria questão de pessoas participando, intenção, tudo mais. Nossa, né, nós definimos desde o começo que vai ter uma bateria. Vai ter pessoas querendo tocar na bateria? Né? Porque se a gente... beleza, vamos fazer uma bateria de 100 pessoas. Tem 10 querendo tocar, como que fica isso, né? Fica meio difícil. Então, sim. Esses fatores são vários que influenciam, entre outros tantos. Claro que tem propostas de diferentes blocos. Bloco com banda em cima do trio, bloco com DJ, bloco com bateria no chão, blocos que são fanfarras, que não tem nem trio elétrico, que são só sopros e percussão. Legal. Enfim, ou bloco parado, bloco andando, ainda que a prefeitura deu uma restringida a blocos parados e tal, mas são diversas possibilidades, cada um com a sua especificidade, mas sempre precisando de uma estrutura, sempre precisando de um dinheiro para pagar estúdio, de um dinheiro para alugar o trio, de um dinheiro para subsidiar a locomoção de pessoas, às vezes, compra de instrumento, aluguel, sei lá, qualquer coisa assim. E nessa questão, ainda só para completar essa questão do fomento da prefeitura, sem ele não se democratiza o carnaval. O carnaval ele está cada vez mais centralizado, menos periférico. As maiores instituições formadoras de ritmistas são as escolas de samba que estão na periferia, entendeu? E toda essa gama de pessoas que estão na periferia e poderiam ali se divertir, porque a gente não consegue democratizar essa alegria, né, que tem nesse ambiente tão hostil que é a cidade de São Paulo. A gente poderia trazer essa alegria também para a periferia e restringe por essa questão toda, sabe? Então, a nossa luta, além de colocar, nosso sonho foi ocupar a rua, sabe? Legal. Botar o povo na rua, deixar não só trazer essa alegria, né, porque esses corpos felizes também é como um culto, assim, é lindo, sabe, mas também mostrar para as pessoas que essa cidade é nossa, sabe. Perfeito. Nós temos que ocupar essa cidade. Muito legal. Muito exatamente. Legal. Muito, muito legal. Essa questão do local, data, hora, como é que você vai atrás disso? Se eu quiser colocar meu bloco na rua, eu posso falar, quero aquela rua ali, quero horário tal, quais são as regras, assim, para isso? Eu acho que essa é uma questão super importante, porque a definição do local vai definir também o bloco ter a possibilidade de angariar patrocínio, por exemplo, dos comerciantes locais, dos bares, e não só do pessoal do local, mas também de outras instituições, né? Então, essa foi uma das maiores dificuldades, assim, sem dúvida nenhuma, porque a prefeitura só nos deu a possibilidade de saber onde iríamos desfilar um mês antes do desfile, porque no primeiro momento nós optamos estávamos com a ideia de fazer o Baixo Barra Funda, que é um lugar tradicional do samba. Aliás, o samba de São Paulo começou ali, né? Tem toda uma história do samba ali, e ela colocou para nós algumas outras opções ali quando começou a inscrição, e conseguimos uma dessas outras opções que no Butantã, que é um lugar ótimo também, próximo do metrô, bem localizado. Mas saber aonde desfilar o mais breve, o mais antes possível é fundamental para se estruturar o bloco. O Butantã estava no nosso radar como uma opção, porque a prefeitura definiu regras de restrição para a inscrição de novos blocos. Então, por exemplo, o Guia de Regras, que é um documento PDF que eles mandam para os blocos, informava nenhum bloco novo pode se inscrever no pré-carnaval e no pós-carnaval na cidade de São Paulo. Ponto. Porque eles querem restringir, porque eles dizem que é onde tem a maior quantidade, eles querem diminuir.
querem dar uma segurada. Porém, contudo, entretanto, a portaria que a prefeitura soltou, que baseou o guia de regras, dizia: nenhum bloco pode se inscrever no pré e no pós nas seguintes subprefeituras: Sé, Lapa, Pinheiros e Vila Mariana, que são as subprefeituras mais cheias. Né? Tá. Pré e pós-carnaval tem muitos blocos grandes que desfilam, ou artistas muito conhecidos que desfilam no Rio, em Salvador, Olinda, sei lá, que estão lá no feriado e aproveitam para fazer pré e pós aqui. E aí eles até contra-argumentaram com a nossa impossibilidade da gente não poder se inscrever, mas eu falei, bom, na portaria vocês autorizam. E aí a gente tinha uma opção, a Barra Funda, que era o Butantã. Tínhamos, o mesmo tinha estudado alguns trajetos lá na região próxima do metrô, que a nossa proposta é tentar facilitar o acesso de todo mundo, porque no Baixo Barra Funda ia ser próximo do Marechal. Entendi. Então, do metrô Marechal. Então já teria fácil acesso. Esse aqui a gente está estaremos próximos do metrô Butantã. Então, estudando um pouco de cada, estudando as localidades e a prefeitura falando, bom, vocês não podem, mas podem aqui, a gente deu uma opção de trajeto, eles, temos essa opção, tudo bem para vocês? Que é a opção que a gente, que é o trajeto que a gente vai fazer hoje, porque tem outros blocos também que vão utilizar aquele trajeto no mesmo dia, em outros dias no carnaval. Tá. Essa comunicação com a prefeitura, ela é e-mail, tipo, demora 3 dias para uma resposta, ou é uma coisa mais direta, uma coisa mais fácil? Foi mais direta, porque eles criaram a central permanente do carnaval e tinha um número de WhatsApp. Tá, então legal. Eu conseguia pelo WhatsApp. Legal. A grande questão, acho que foi o prazo que eles deram para a inscrição, mas no primeiro dia de prazo esse ano, que era para os blocos novos, que foi no dia 2 de janeiro. Janeiro, sim. Eu fui lá na central conversar com uma pessoa, com quem estivesse lá, e ela indicou esse telefone, conversei com ela tirando algumas dúvidas. A partir daí foi tudo pelo WhatsApp. Bem mais fácil. Exato. Legal. Exato. Legal. A questão do horário também, é vocês que escolhem, é eles que escolhem como... Por que 9 da manhã? Por que... Quanto tempo vai durar? E por que também a duração, essas coisas? Hoje, a prefeitura ela limita um pouco o tempo de trajeto, o tempo de desfile, contando concentração e dispersão. Tá. Então, são 5 horas total, sendo 1 hora de concentração, 1 hora de dispersão, 3 horas de desfile. Tá. Tem outros blocos que têm mais tradição, são maiores, desfilam em outras praças, avenidas, Henrique Schaumann, Faria Lima, Consolação, enfim, que eles têm mais tempo de trajeto. Tá. Aí eu não sei se é por histórico, ou se é pelo tamanho, aí exatamente não sei, como somos um bloco pequeno, a gente tinha essa informação. Perfeito. Mas a nossa proposta inicial sempre foi desfilar no sábado pré de manhã. Porque a gente entende que o desfile de manhã, ele é muito mais tranquilo, porque à tarde sempre tem muito mais chance de chuva, e quando vem chuva mesmo. Sim. As pessoas estão muito mais bêbadas, então confusão é muito mais fácil de acontecer. Infelizmente acontecem assaltos, às vezes arrastões, claro que a depender do tamanho do bloco, do local que o bloco está. Então a gente pensou que, sendo de manhã, a gente consegue algo um pouco mais tranquilo no sentido da galera também. Acordou, vai lá, começa a beber, carnaval é isso, a galera começa a beber 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 2 horas da tarde em algum lugar do mundo, então a galera já está considerando beber. Então a gente entendeu que fazer de manhã seria muito mais gostoso de participar. Legal. E de organizar. Legal. Por todos esses aspectos, assim. E isso nos ajudou, o fato de ter sido nesse horário. E São Paulo ainda não tem essa tradição, como tem em outros lugares, como no Rio de Janeiro, dos blocos saírem bem cedo, nos ajudou a preencher um espaço de um circuito já tradicional no Butantã com os outros blocos que sairiam mais tarde. Legal, isso é bom. Então para vocês foi vantajoso esse horário, vocês que escolheram e eles deixaram porque não tinha outro. Exato. A opção pelo horário foi nossa. Legal. Desde o início. Perfeito. Mas se fosse um horário conflitante, provavelmente teria que mudar de horário. O bloco ou de lugar, provavelmente. Ou de lugar, provavelmente. Porque na inscrição da prefeitura, eles dão sempre preferência para blocos já existentes. Então, se um bloco novo se inscreve no mesmo trajeto horário que um existente, o novo que vai ficar lá, que vai ter a necessidade de trocar. Enquanto o que já existiu, que já criou algum tipo de raiz, algum tipo de tradição ali, já se mantém. Perfeito, legal. Questão de ritmista, trio elétrico, público, como fica essas questões? Tem limite de altura, limite de
tudo. Como é pra vocês selecionar quem vai tocar, quantas pessoas vão tocar, qual trio? Isso é... Uma parte é nossa opção, outra parte é informação e restrição da prefeitura. Questão de tamanho de carro, quantidade de carros, sempre de acordo com o tamanho do bloco. Né? Tem blocos muito grandes que desfilam na Consolação, que são 3 caminhões um atrás do outro. Outros menores saem com um trio. E aí tem toda uma questão de segurança. Se você sai com um trio elétrico, precisa de corda. Se você não sai com um trio elétrico, não precisa. Então a gente é obrigado a usar corda. Cordeiros nós usaremos profissionais, podem ser amigos, também funciona. Legal. Mas a escolha, eu tô falando isso porque a escolha de tudo isso também influencia em todo o planejamento. Então a gente pensou em ter uma bateria de 40 e poucas pessoas, que era o início nossa proposta. Divulgando na internet, conversando com umas pessoas amigas, assim, conhecidos. Então, no carnaval, algumas pessoas tocam em muitos blocos, né? Então tem sempre muito uma junção de pessoas e mistura de pessoas. Então a gente tem no nosso bloco várias referências, algumas pessoas do monobloco, do bloco Cecília Buarques, da bateria de rua, do bloco Benjores e de outros lugares todos que tocam junto. Vou lá pro bloco, vou lá também. Geralmente assim, se a pessoa tem disponibilidade financeira, disponibilidade de ensaio e sabe o horário do desfile, aí já é um grande passo para conseguir tocar. Então a gente tinha essa proposta, 40 e poucas pessoas. Perfeito. A banda a gente formou a banda com pessoas conhecidas, uns amigos meus, e aí amigo de amigo, pessoa que a gente vai conhecendo ali. Então a gente formou a banda, que vai fazer nosso desfile. E o trio, a gente tava na busca desde o ano passado. Como a gente teve, como esse ano, né, a prefeitura demorou muito para autorizar os blocos, para divulgar, ou mesmo para inscrever os blocos, como eu falei, dia 2 de janeiro era o primeiro dia de inscrição de blocos novos. Cara, 2 de janeiro para o carnaval no dia 22 de fevereiro é pouquíssimo tempo. Porque você tem que se inscrever, a inscrição era de 2 a 10 de janeiro. Você tem que se inscrever, a prefeitura tem que analisar, depois tem que autorizar ou pedir alteração, para depois você ter certeza que você vai ter. E aí, a partir do momento que você tem certeza, você fica mais tranquilo para conseguir fechar um trio. Porque se, por exemplo, a gente fez, como eu comentei, a primeira inscrição para o Baixo Barra Funda, o André falou também. Se a gente tivesse pago um trio para tocar no Baixo Barra Funda, talvez ele não conseguisse fazer no Butantã. Então, assim, fazendo muito em cima da hora, atrapalhou muitos blocos. Tinha bloco que com menos de um mês do desfile não tinha saído no Diário Oficial. A gente mesmo. A gente quer o primeiro horário, basicamente, do primeiro dia de desfile. O primeiro Diário Oficial saiu 20 e poucos de janeiro. Já era menos de um mês do nosso desfile. Então, a gente teve... Essa foi uma dificuldade grande, que aí influencia na questão do trio e tal. Nós escolhemos um trio que atende, a gente entende, né, que atende a nossa possibilidade, que é um trio que a banda vai no meio e tal, porque nas ruas do Butantã, naquelas ruas pequenas, tem fio baixo, né, inclusive na reunião da subprefeitura, o pessoal comentou lá, nós já falamos com a Enel para ver se dava para mexer nos fios, mas aparentemente não fizeram isso. Tem árvores inclinadas e tal, então a gente falou, bom, o que a gente precisa para a banda é não colocar ela em cima. Num trio que fique, né, muito alto, porque senão pode ser perigoso para a banda, né, numa questão de segurança mesmo. Uma questão importante sobre isso é o custo do carnaval. O custo de você botar um bloco na rua é alto, né? E o fomento que a prefeitura disponibiliza, ele é baixíssimo, tardio, né? O pessoal que ganhou no ano passado foi receber no meio do ano, pós-desfile, e você tem uma série de fornecedores do carnaval, né? O carnaval movimenta bilhões, sabe? Ele não é visto como um investimento altamente rentável para a cidade, né? Então todo o investimento é feito, a maioria dos blocos é feito por nós, estimistas, nós que temos essa paixão pelo carnaval,
Isso deixa o carnaval excludente em São Paulo. Ele fica muito restrito a quem pode pagar o carnaval. O que é péssimo, né? Que vai totalmente contra a ideia do carnaval, Festa do povo. a ideia Exato, do, na rua, do livre. samba, né? Quer dizer, é uma oportunidade maravilhosa de encher hotéis, de encher restaurantes. Isso é visto um certo conservadorismo a respeito. E o que a gente conseguiu achar? Um meio de campo, um meio termo em relação a isso, que é cobrar o menos possível dos nossos ritmistas e conseguir descontos para uma série de minorias, né, para que ele possa ser o mais inclusivo possível, e pedindo muita ajuda, usando muita criatividade para conseguir, né, algumas coisas em relação a um número. Estou respondendo isso porque é a relação ao número de pessoas, né? A gente poderia ser muito mais se a gente tivesse a possibilidade de ter um financiamento a respeito, de ter algum tipo de... Porque a gente traz muita gente para a rua, traz muita gente para a cidade. Então essa questão eu queria ressaltar, porque ela é fundamental no carnaval, e tornar esse carnaval, por exemplo, o Gu citou de ser obrigatório colocar uma corda entendo que tem questões de segurança, mas a questão de segurança vai estar com a prefeitura, com o governo do estado, não terceirizar isso com o bloco de carnaval, porque o carnaval tem que ser democrático, senão a gente começa a transformar o carnaval em algo ainda mais exclusivo, entendeu? Bom, é uma luta, a gente está tentando. Exato. Eu imagino mesmo. Não, umas coisas que a gente nem pensa que vocês estão falando aqui, que a gente só vai no bloquinho, né? A corda vai pro bloquinho. Sim. Tem muita coisa por trás que eu pensava também que corda era coisa da prefeitura, eu não sabia que era uma obrigatória do próprio bloco, né? Não faz muito sentido na minha cabeça. Mas uma coisa que eu ia falar também. Muda a questão de expectativa de público, muda nas questões das regras, e como é que vocês calculam a expectativa de público? Como é que vocês sabem quantas pessoas vão no bloco de vocês? Muda, porque tem questões importantes. Por exemplo, o número de banheiros. Certo? Número de banheiros. Você tem que estimar uma quantidade para que a prefeitura possa distribuir os banheiros químicos aí na região. E aparentemente esse ano, pelo menos na região que nós estamos, está indo muito bem. Tá. Nós tivemos uma boa recepção ali pela subprefeitura do Butantã, uma conversa bem ampla, muito em cima da hora, mas foi uma conversa bem interessante. E haverá uma distribuição maior do que no ano passado. Você tem a questão do fechamento das ruas e o quanto tempo de fechamentos da rua, a própria segurança, né, policiamento, essas coisas. Agora, estimar a quantidade de pessoas é muito assim... O que a gente gostaria que fosse milhões, né? Mas... por exemplo, pelo número de visitas ao Instagram, né? A gente cresceu muito nos últimos 3-4 meses. Multiplicamos por 5 o número de seguidores, pelos comentários que tem, né? Você ouve muito. Outros ritmistas de outros blogs falaram: olha, a gente está ouvindo a sua playlist, a gente está vendo a arte que vocês fazem. E isso nos dá a esperança de colocar muita gente lá, colocar muita gente na rua, não é isso? Exato, no formulário de inscrição tá lá de 0 a 500, 500 a 1000, 1000 a 1500, enfim, tem algumas faixas. Sim. Foi algum chute nosso. Primeiro ano, a gente não tem nem como mensurar isso, né? Como o André falou, muita movimentação de redes sociais, e a gente sabe que isso influencia até no acesso à informação das pessoas. Tem várias páginas que falam sobre o carnaval de rua, que estão divulgando a lista completa, ou divulgam alguns fazendo promoções, ou fazendo, sei lá, qualquer outro tipo de ação, divulgando as playlists dos blocos e tudo mais. Então a gente sabe que do dia que a gente se inscreveu para hoje, provavelmente a gente vai ter mais gente do que a gente esperava. Porque muita coisa aconteceu. A gente fez uma festa em janeiro, que foi um sucesso, que foi muito melhor, assim, muito mais divulgada, e foi muito interessante, muito mais público do que a gente esperava. Primeira festa, a gente nem sabe como vai ser, mas foi bem bacana. E o feedback do pessoal também foi muito bom. Assim. Exato. Então a gente escreveu um número, colocou uma faixa lá, e aí tá achando talvez até que seja mais pessoas. E aí, como o André falou, a questão dos banheiros, a gente teve, né, como eu falei, estamos num trajeto que já existe lá e tem mais de um bloco no dia. Por conta disso, até pelos bloco da tarde ser um pouco maior,
e tudo mais, a gente teve maior possibilidade de acesso a banheiros e tudo mais. Por conta deles fazerem uma organização ali da CET, de banheiros e tudo mais, de planejamento para o dia inteiro, literalmente. Lá vai 8 da manhã às 18. É isso. A gente pode dar o serviço? Sim. Pode. Sigam a gente. O Instagram é @Bloco Amor Barato. O nosso desfile vai ser agora, sábado agora, dia 22, às 9 da manhã. A gente concentra às 8, chega cedo, vem curtir com a gente cedo lá. O desfile começa na rua Estevão Lopes, número 50. Fica próximo, era uma esquina com a Vital Brasil, tudo próximo do Butantã. Da estação de metrô Butantã. Exato, da linha amarela, e a gente termina na Valdemar Ferreira. Então a gente faz um trajeto ali pela região. Concentra 8, como o André falou, começa às 9, termina meio-dia. Então a gente tem das 9 a meio-dia para curtir todo esse carnaval aí.